O curso de hardware fornece conhecimentos para que o profissional consiga dominar as funções básicas exigidas pela profissão escolhida e desempenhe esse papel de fundamental importância. Na aula de hoje, você irá estudar sobre outros componentes do computador ainda não mencionados, fonte ATX e placa de vídeo. E também irá receber dicas sobre erros e correções, teste de estresse e diagnóstico. Olá, vamos aprender mais assuntos importantes para você conhecer bem as funções que envolvem hardware. Já está pronto para começar? Então, vamos dar início à aula de hoje, pois ainda existem muitos assuntos que você precisa aprender. A aula de hoje é dedicada a outros componentes do computador que ainda não conhecemos. O primeiro que iremos destacar é a fonte ATX. Uma fonte de alimentação, ou PSU, converte a rede elétrica CA em energia CC, regulada de baixa tensão para os componentes internos de um computador. Os computadores modernos utilizam fontes de alimentação comutadas. Algumas fontes de alimentação possuem um interruptor manual para escolher a tensão de entrada, enquanto outras se adaptam automaticamente à tensão da rede. Boa parte das fontes de alimentação de computadores mais novos está em conformidade com a especificação ATX, que inclui tolerância de fator de forma e tensão. Enquanto uma fonte está conectada à rede elétrica, ela fornece sempre uma alimentação de espera de 5 volts. Isso é necessário para que as funções de espera no computador e alguns periféricos sejam alimentados. As fontes de alimentação ATX são ligadas e desligadas por um sinal da placa-mãe. Também mandam um sinal para a placa-mãe para indicar quando as tensões CC estão dentro das especificações, para que o computador possa ser ligado de maneira segura. O padrão ATX PSU mais novo é a versão 3.0, lançada em meados de 2022. A fonte de alimentação do computador converte a corrente alternada de uma tomada de parede de eletricidade em uma corrente contínua de baixa tensão. Isso ocorre para que seja possível operar a placa-mãe, o processador e os dispositivos periféricos. Várias voltagens de corrente contínua são necessárias e precisam ser reguladas com precisão para proporcionar uma operação estável do computador. Um trilho de fonte de alimentação se refere a uma única tensão fornecida por uma PSU. Algumas fontes de alimentação podem fornecer uma tensão de espera. Essa tensão serve para que boa parte do sistema possa ser desligada depois de preparar para hibernar ou desligar e ligar novamente por uma queda de energia. Essa tensão pode ser gerada por uma pequena fonte de alimentação dentro da unidade, ou uma fonte de alimentação comutada. Ela compartilha componentes com a unidade principal para economizar energia. Vamos entender um pouco mais sobre a potência das fontes de alimentação. O consumo geral de energia em uma fonte de alimentação é limitado, pelo fato de que todos os trilhos de alimentação passam por um transformador. Os requisitos totais de energia para um computador podem variar de 250 volts a mais de 1000 volts para um computador de alto desempenho com muitas placas gráficas. Os computadores sem CPUs ou placas gráficas de alto desempenho normalmente precisam de 300 a 500 watts. As fontes de alimentação são criadas com 40% a mais do que o consumo de energia calculado no sistema. Isso protege contra a degradação do desempenho do sistema e contra a sobrecarga da fonte de alimentação. As fontes de alimentação rotulam sua potência total de saída e rotulam como isso é estabelecido pelos limites de corrente elétrica para cada uma das tensões fornecidas. Importante saber que algumas fontes de alimentação não apresentam proteção contra a sobrecarga. O consumo de energia do sistema
é uma soma das classificações de energia para todos os componentes do sistema de computador que consomem a PSU. Algumas placas gráficas e grandes grupos de discos rígidos podem exigir bastante das linhas de 12 volts da PSU, e para essas cargas, a classificação de 12 volts da PSU é essencial. A classificação total de 12 volts na fonte de alimentação deve ser maior do que a corrente exigida para esses dispositivos. Isso é necessário para que a fonte possa atender completamente ao sistema nos casos em que seus outros componentes do sistema de 12 volts forem considerados. Os fabricantes desses componentes de sistema de computador, principalmente de placas gráficas, tendem a superestimar seus requisitos de energia. Eles fazem isso para reduzir a chance de problemas de suporte em razão de uma fonte de alimentação muito baixa. O padrão ATX PSU mais novo é a versão lançada em meados de 2022. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Resposta correta. Clique no botão Avançar. A aparência é mais um ponto que devemos destacar sobre as fontes de alimentação. Boa parte das fontes de alimentação de computadores pessoais é uma caixa quadrada de metal e possui um grande feixe de fios saindo de uma extremidade. Em frente a esse feixe de fios está a parte de trás da fonte de alimentação, com uma saída de ar e um conector IEC 60320-C14 para fornecer energia CA. Em alguns casos, existe um interruptor de alimentação ou um interruptor seletor de tensão. Historicamente falando, elas eram montadas em cima do gabinete e tinham duas ventoinhas. Uma delas fica dentro do gabinete, puxando o ar para a fonte de alimentação, e a outra extraindo o ar da fonte de alimentação para o lado de fora. Várias fontes de alimentação possuem apenas uma ventoinha grande na parte interna do gabinete e são montadas na parte inferior do gabinete. O ventilador pode estar sempre ligado ou variar sua velocidade de acordo com a carga. Uma etiqueta em um lado da caixa fornece informações técnicas sobre a fonte de alimentação. Isso inclui certificações de segurança e potência máxima de saída. Algumas fontes de alimentação não possuem ventiladores e, por essa razão, são resfriadas totalmente de forma passiva. As marcas de certificação comuns para a segurança são a marca UL, marca GS, TUV, NENCO, SENCO, DENCO, FIRCO, CCC, CSA, VDE, marca GOST-R e BSMI. As marcas de certificado comuns para EMI RFI são a marca CE, FCC e CETIC. A marca CE é necessária para fontes de alimentação comercializadas na Índia e Europa. RoHS ou 80 Plus também pode ser visto nessas regiões. Algumas fontes de alimentação acompanham cabos com mangas, que, além de serem mais bonitas esteticamente, também auxiliam a fiação e possuem menos malefícios no fluxo de ar. A seguir, veremos possíveis erros e suas respectivas soluções no que se refere à fonte ATX. Em algumas situações, a fonte de alimentação ATX pode falhar devido a problemas do hardware, como superaquecimento, falha nos capacitores ou sobrecarga. Os fabricantes de fontes ATX usam componentes de qualidade e executam testes rigorosos para assegurar que suas fontes sejam confiáveis. Entretanto, caso uma fonte de alimentação falhe, será preciso trocar por uma nova. Em algumas situações, a fonte de alimentação ATX pode gerar um ruído que atrapalha no desempenho de outros componentes do sistema, como vídeo ou som.
Nesses casos, a utilização de fontes de alta qualidade pode auxiliar na redução de ruídos elétricos. Além disso, a utilização de filtros de linha ou estabilizadores de tensão pode auxiliar na redução e melhorar a qualidade do sinal. Em algumas situações, a fonte de alimentação ATX pode fornecer uma tensão insuficiente, o que pode provocar problemas de inicialização ou instabilidade do sistema. Se o sistema apresentar problemas de inicialização ou instabilidade, pode ser necessária a troca da fonte de alimentação por uma com capacidade maior ou de melhor qualidade. Em alguns casos, a fonte de alimentação ATX pode exibir alguns problemas de compatibilidade com componentes de hardware específicos. Sabendo desse tipo de situação, é importante optar por uma fonte que seja compatível com a placa-mãe e outros componentes do sistema. Confira as especificações da placa-mãe e dos outros componentes para ter certeza de que a fonte de alimentação seja compatível. A marca de certificado é necessária para fontes de alimentação comercializadas na Índia e Europa. CE, NENCO, SENCO, DENCO, FIRCO. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Agora vamos ver as especificações de uma placa de vídeo. A placa de vídeo, também conhecida como aceleradora gráfica, é uma placa de expansão que cria uma saída de alimentação de imagens para um dispositivo de exibição, como um monitor. Essa placa é responsável por criar e renderizar gráficos tanto 2D quanto 3D. Com bastante frequência, elas são anunciadas como placas gráficas discretas ou dedicadas, enfatizando a distinção entre elas e as placas gráficas integradas. Boa parte das placas gráficas não se limita somente à saída de exibição. Seu processador gráfico integrado, GPU, pode executar processamento adicional, excluindo essa tarefa do processador central do computador. Por exemplo, a NVIDIA e a AMD produziram placas que tornam os dutos gráficos OpenGL e DirectX no nível de hardware. No final da década de 2010, existiu uma forte tendência de utilizar as capacidades computacionais do processador gráfico para resolver tarefas não gráficas, o que pode ser feito através da utilização do OpenGL. As placas de vídeo são muito utilizadas para treinamento IA, mineração de moedas criptografadas e simulação molecular. Geralmente, a placa gráfica é feita na forma de uma placa de circuito impresso e inserida em um slot de expansão universal ou especializado. Algumas foram criadas utilizando caixas dedicadas, conectadas ao computador por meio de um cabo, e são conhecidos como eGPUs. Vamos entender um pouco mais sobre gráficos integrados e dedicados. Como uma opção para não precisar utilizar uma placa de vídeo, o hardware de vídeo pode ser integrado à CPU, a placa-mãe. Porém, os gráficos integrados possuem uma potência menor, além de compartilharem a memória do sistema principal. Isso é diferente de uma placa de vídeo que possui RAM e ventoinha exclusiva para resfriamento. Os gráficos integrados são muito utilizados em notebooks, tablets e smartphones, por serem bem pequenos e terem um custo mais baixo. Tanto a AMD quanto a Intel inseriram CPUs e chipsets de placa-mãe que suportam a integração de uma GPU no mesmo modelo que a CPU. A AMD vende CPUs com gráficos integrados sob a marca comercial APU, Accelerated Processing Unit, enquanto a Intel vende tecnologia parecida sob a marca Intel HD Graphics. Em sua 8ª geração, a Intel anunciou a série Intel UHD Graphics para um suporte melhor a monitores 4K. Por mais que não sejam equivalentes ao desempenho de soluções dedicadas,
a plataforma HD Graphics da Intel fornece um desempenho que fica próximo de gráficos dedicados. No que se refere à tecnologia AMD APU, foi adotada pelos consoles de jogos eletrônicos Xbox One e PlayStation 4. Sobre esse assunto, devemos entender ainda a demanda de energia elétrica e tamanho. Como o poder de processamento das placas gráficas aumentou, também cresceu a demanda por energia elétrica. As placas de vídeo atuais consomem grandes quantidades de energia. Por exemplo, a GeForce Titan RTX utiliza 280 watts, enquanto os fabricantes da CPU e de fontes de alimentação se moveram recentemente para uma maior eficiência. As demandas de energia das GPUs só cresceram. Sendo assim, as placas de vídeo podem ter um consumo maior de energia do que qualquer outro periférico em um computador. O mercado das placas de vídeo é mais um tópico que merece atenção. A NVIDIA e a AMD são as duas principais fornecedoras do mercado de GPUs. No terceiro trimestre de 2013, a AMD teve uma participação de mercado de 35,5%, enquanto a NVIDIA teve uma participação de 64,5%. As remessas de cartões gráficos atingiram um total de 114 milhões em 1999. Em contraste, totalizaram 14,5 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2013, uma queda de 17% se comparada aos níveis do terceiro trimestre de 2012 e 44 milhões no total em 2015. Essa queda nas vendas foi devido às melhorias nas tecnologias gráficas integradas. Simultaneamente, as vendas de placas de vídeo cresceram no segmento high-end, já que os fabricantes mudaram seu alvo para priorizar o mercado de jogos. Além desse mercado de jogos e de multimídia, as placas de vídeo têm sido cada vez mais utilizadas para a computação de uso geral, como processamento de dados. Com a crescente do mercado de criptomoedas, a demanda por placas de vídeo de alta qualidade cresceu devido às vantagens do processo de mineração. Em 2018, as placas gráficas de médio e alto nível tiveram um aumento de preço, com muitos lojistas tendo escassez de estoque devido a essa crescente. As empresas de cartões gráficos lançaram cartões específicos para mineração, projetados para funcionar por 24 horas, 7 dias por semana e sem portas de saída de vídeo. A indústria de placas de vídeo sofreu uma queda justamente pela escassez de chips em 2020 e 2021. Em julho de 2022, os preços finalmente se estabilizaram novamente. Esse fenômeno se deu pelo retorno da disponibilidade das placas de vídeo no mercado em fevereiro de 2022. Entretanto, o fator que mais impactou para o preço cair foi a repressão do governo à mineração de criptomoedas na China, país que alimenta quase todo o comércio mundial de criptomoedas. Uma placa gráfica é uma placa de circuito impresso formada por diversos componentes, sendo os seus principais os seguintes: processador gráfico, GPU, memória de vídeo, conversor digital para analógico de memória de acesso aleatório, RANDAC, chip de sistema de entrada-saída, BIOS, software do drive. Além desses componentes, normalmente ainda possuem um dissipador de calor e/ou ventilador. Como todo periférico, podem acontecer alguns problemas relacionados a essa peça. Vamos ver a seguir algumas dessas situações. Em alguns casos, a placa de vídeo pode apresentar problemas de aquecimento excessivo, principalmente durante seu uso intenso. Para que isso não aconteça,
é necessário manter a placa de vídeo limpa e livre de poeira, além de garantir uma boa ventilação dentro do gabinete do computador. Também é possível inserir um cooler ou um sistema de refrigeração líquida para auxiliar na dissipação do calor. Em algumas situações, a placa de vídeo pode apresentar problemas de compatibilidade com outros componentes do sistema, como memória ou placa-mãe. Sendo assim, é fundamental que você verifique as especificações da placa de vídeo e do restante dos componentes para assegurar que sejam compatíveis entre si. Além disso, confirme se os drivers da placa de vídeo estão atualizados e instalados de maneira correta. Em alguns casos, a placa de vídeo pode apresentar instabilidade, como travamentos ou telas azuis. Os drivers da placa de vídeo podem ser o motivo pelo qual ela esteja instável. É importante conferir se os drivers estão atualizados e instalados da maneira correta. Caso o problema persista, tente reinstalar os drivers ou testar a placa em outro sistema. Em alguns casos, a placa de vídeo pode apresentar problemas de desempenho, como baixa taxa de quadros ou imagens distorcidas. Nesse tipo de situação, é importante verificar as configurações de vídeo do sistema e dos jogos ou aplicativos que estejam utilizando. Isso é fundamental para garantir que elas estejam otimizadas para seu hardware. Também é possível ajustar as configurações da placa de vídeo, como a velocidade do clock da GPU ou da memória para melhorar o desempenho. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. Boa parte das placas gráficas se limita somente à saída de exibição. Os gráficos integrados possuem uma potência maior que as placas de vídeo. As placas de vídeo atuais consomem pouca quantidade de energia. As placas de vídeo podem ter um consumo menor de energia do que qualquer outro periférico em um computador. A NVIDIA e a AMD são as duas principais fornecedoras do mercado de GPUs. Nesta etapa da aula, vamos destacar algumas correções de erros que podem acontecer em um computador. Há inúmeros erros bastante recorrentes que podem acontecer em um computador de usuário. Computador lento. Em algumas situações, o computador pode ficar lento, e isso pode ser provocado por vírus, falta de espaço em disco, programas desnecessários em execução, entre outros problemas. Nesse tipo de situação, é necessário limpar o disco rígido para liberar espaço e desinstalar programas que não são mais usados. Também é importante executar uma varredura no sistema com um software antivírus confiável e conferir se existem atualizações de drivers disponíveis. Problemas de conexão com a internet. Em algumas situações, a conexão com a internet pode ser interrompida por várias razões, como problemas com cabo de rede, roteador ou problemas com a configuração de rede. Soluções para esse problema incluem reiniciar o computador e o roteador, além de conferir se o cabo de rede está conectado. É importante também conferir se o computador está conectado à rede correta e redefinir as configurações de rede. Problemas de impressão. Erros de impressão podem ser provocados por vários motivos. Dentre eles, podemos citar drivers desatualizados, falhas de conexão da impressora com o computador, problemas com a configuração da impressora, entre outros. Para solucionar esse problema, o usuário pode atualizar os drivers da impressora e checar a conexão da impressora com o computador. Também pode conferir as configurações da impressora e tentar imprimir um documento diferente para checar se o problema continua. Tela azul da morte. Em algumas situações, aparece uma tela azul no computador. Essa tela azul é um erro que pode acontecer no sistema operacional do computador.
Esse tipo de erro pode ser provocado por problemas de hardware, como memória RAM com defeito, problemas de software, como drivers desatualizados ou corrompidos, ou outros fatores. Para solucionar esse tipo de problema, o usuário pode reiniciar o computador. Pode conferir se está tudo certo com o HD, executar uma varredura do sistema com um software antivírus confiável e conferir se existem atualizações de drivers disponíveis. Problemas de som. Problemas de som podem ser provocados por problemas com as configurações de áudio do computador, falha no hardware ou drivers desatualizados. Para solucionar esse tipo de problema, é preciso verificar as configurações de áudio e atualizar os drivers. Também é necessário conferir se os alto-falantes ou fones de ouvido estão conectados corretamente e conferir se o som está habilitado no sistema operacional. Monitor não dá sinal de vídeo. Nesses casos, o primeiro passo deve ser o de desligar o computador, pois antes de mexer nos componentes internos do equipamento, é preciso desligar o sistema por completo. É preciso conferir se o cabo de energia está desconectado da tomada. Em seguida, é preciso limpar os contatos do módulo de memória. Para isso, é preciso removê-lo da placa-mãe. Deve-se pressionar as presilhas nas laterais do slot de memória antes de puxar o módulo para cima. Tendo o módulo de memória em mãos, deve-se usar uma borracha escolar de metal. É preciso esfregar levemente a borracha nos contatos, assegurando-se de retirar totalmente a sujeira e a oxidação. Depois de limpar os contatos, deve-se reinserir o módulo de memória no slot correspondente da placa-mãe. É fundamental conferir se as presilhas laterais estão totalmente encaixadas. Em seguida, é preciso conectar o cabo de energia novamente na tomada e ligar o computador. Feito isso, deve-se conferir se o monitor voltou a receber sinal de vídeo. Se o problema continuar, possivelmente a sujeira danificou os contatos do módulo de memória, tornando necessário substituí-lo por um novo. Resposta incorreta. Clique no botão Refazer e tente novamente. Em algumas situações, o computador pode ficar lento. Soluções para esse problema incluem reiniciar o computador e o roteador, além de conferir se o cabo de rede está conectado. Correto? Errado. Resposta correta. Clique no botão Avançar. O último tema que iremos abordar na aula de hoje se refere aos diagnósticos de possíveis problemas em um computador. Para efetuar testes de estresse e diagnóstico em um computador, é preciso seguir alguns passos. Preparação. Antes de começar os testes, é necessário preparar o ambiente. Confira se o computador está conectado à fonte de alimentação e que todos os dispositivos e periféricos estejam instalados corretamente. Seleção da ferramenta. Existem várias ferramentas de teste de computadores, tanto pagas quanto gratuitas. Escolha a que melhor se encaixe em suas necessidades e as características do computador que você está testando. Configuração dos testes. Configure os testes de acordo com as especificações do computador e do ambiente em que ele está operando. É necessário definir parâmetros de teste, como a carga de processamento, a quantidade de memória utilizada, temperatura e velocidade de transferência de dados. Execução dos testes. Comece os testes e analise o desempenho do computador. Confira se ele está operando de acordo com as especificações e se está aguentando a carga de trabalho. Análise dos resultados. Analise os resultados e observe possíveis problemas ou gargalos de desempenho. Caso precise, ajuste as configurações do computador e refaça os testes até conseguir um bom desempenho.
A execução de testes de estresse e diagnósticos em um computador pode gerar problemas e até mesmo danificar o aparelho se não forem realizados com cuidado. Sendo assim, é indicado que sejam executados com moderação e somente por usuários capacitados. Com mais essa informação, podemos encerrar mais uma aula. Como sempre, é fundamental que você estude com muito empenho para dar eficácia à continuidade do seu estudo.